Olá, bem-vindos a mais um Humanamente Possível. E no programa de hoje nós vamos ter um convidado bem bacana, uma coisa diferente. Nós vamos falar sobre biomimética, ou seja, como é que a gente pode aprender com a natureza para as nossas forças pessoais, para a nossa carreira, para os nossos produtos, para os nossos negócios. Eu tenho aqui comigo o Gui Genari, que é o meu convidado do dia. Gui, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui no Humanamente Possível. Eu que agradeço, Leonel, o convite. Um prazer estar aqui com você hoje. Rapaz, eu vou começar de trás para frente. Primeiro me explica o que é biomimética. Cara, nome complicado, né? Mas biomimética, bio vem de vida, mimesis vem de imitação. Então nada mais é do que a gente observar e aprender como a natureza resolveu e resolve os problemas para a gente poder trazer isso para desenvolver melhores soluções. Emular isso nas nossas práticas do dia a dia. Eu estou muito curioso para entender isso do ponto de vista de liderança, gestão. Nós vamos chegar lá, né? Mas dado que você já explicou para todos nós o que é a biomimética, agora vamos falar um pouco sobre você primeiro para te apresentar melhor. Você é biólogo, é isso? Sou biólogo, Leonel. Sou biólogo de formação, me formei na Unicamp, trabalhei com biologia molecular, biologia ambiental, nessas diferentes áreas, e depois entrei numa carreira corporativa. Comecei com biotecnologia, mas depois entrei para o mundo corporativo em diferentes frentes ali de pesquisa e desenvolvimento, marketing, inovação e por aí vai. Você foi parar em marketing e inovação sendo biólogo, não foi nada programado. A vida foi levando e você, né, Ex- em multinacional. Exato, em multinacional. Então eu trabalhei um tempo na Unilever, trabalhei em Ben Jerry's, trabalhei numa área de capital de risco da Votorantim, novos negócios. Então eu sempre me julguei um curioso que gostava de explorar diferentes frentes. Então nunca foi uma carreira linear e um caminho linear na mesma função, mas ao mesmo tempo eu me via somando e conectando esses pontos e acho que isso me traz de volta para a biologia e para a biomimética de alguma maneira. E hoje, ainda de trás para frente, quer dizer, já chegando aqui, hoje você é consultor de empresas, você tem um negócio próprio. Isso. Hoje eu sou sócio de duas empresas, então eu sou sócio da 1601, que é uma empresa de consultoria em inovação, e a gente brinca lá dentro que o nosso slogan é: o modelo é não ter modelo, justamente para permitir uma liberdade de investigação e de co-criar soluções junto com os nossos clientes. E também sou sócio da Yandé, que também é uma empresa de consultoria e inovação, mas com esse foco de biomimética mais forte assim, e de bioeconomia. Essa me interessa muito. Como é o nome? Iandé? Yandé. O que significa Iandé? Yandé foi uma forma da gente trazer um respeito e uma homenagem aos nossos ancestrais. Então, vem do Tupi-Guarani e significa juntos, nós. Juntos. Que é a forma como a gente encara e imagina que a gente consegue resolver melhor os problemas, que é se a gente trabalhar de forma colaborativa e em conjunto. Nossa Senhora, Gui, está dando nó na cabeça. Eu espero que até o final a gente deixe todo mundo, esclareça tudo bem. Vamos começar. Você entrou logo novo, depois de saindo da faculdade, entrou numa multinacional, na Unilever, foi isso? Quando eu saí da faculdade, eu comecei em biotecnologia, Leonel. Eu dei o primeiro passo ainda próximo da biologia, né? Que foi a minha faculdade. Comecei em biotecnologia num laboratório de biotecnologia. E depois de um tempo ali dentro daquela empresa, que era da Votorantim, eram duas empresas que trabalhavam mais focadas no agro, assim, né? Em desenvolvimento de culturas novas para o Brasil. Depois de um tempo ali, eu tinha interesse de expandir e conhecer mais sobre outras áreas de negócio. E lá dentro não tinha muita mobilidade. E aí eu falei, vou prestar um programa para entrar numa empresa maior e que eu consiga conhecer supply chain, RH, marketing, operações, outras áreas com maior flexibilidade. E aí eu acabei entrando na Unilever e foi onde eu fiz a maior parte da minha carreira. E da Unilever, Aí da Unilever eu fui um tempo para Ben Jerry's. vamos vender sorvete. Vamos vender Eu sorvete. sou apaixonado por sorvete. Não, Então, e ali os sabores são os melhores, né? Com pedaços para todos os gostos, né? E sabores diferenciados. E aquela casquinha que até hoje eu escuto as pessoas falando, que é uma delícia. você cuidava de quê na Ben Jerry's? Na Ben Jerry's eu cuidava das operações das lojas. Então a gente chegou a ter 25 pontos de venda pelo Brasil e eu cuidava todo o time de operações e a gente fazia toda a parte de treinamento das equipes, capacitação, o resultado de vendas das lojas. Ou seja, até aí uma vida executiva, digamos assim, padronizada, dentro dos padrões mais conhecidos. Porque Isso. depois nós vamos fazer uma transição bem interessante. Você, quando a gente bateu um papo antes, você me falou sobre uma história de fechamento das lojas da Ben Jerry's, Foi. uma história de liderança. Me fala um pouco sobre ela. Acho que esse foi um dos dias, Leonel, que para mim, assim,
de alguma maneira, mais especiais, assim, mais surpreendentes na minha carreira até hoje. Então, como propósito dentro da empresa Ben Jerry's, né, sempre foi uma empresa muito mais amorosa, mais cuidadosa com as pessoas, além de todas as pautas de justiça social, de diversidade, etc. Então, quando a gente precisou pivotar um modelo de negócio e fechar 10 operações em um único dia, até a prática que a gente adotou e conversou e combinou como time de liderança foi algo diferente. Então, tanto os benefícios que a gente proporcionou para os funcionários, então imagino que funcionários atendentes de lojas e toda a equipe de back-office também, mas imaginando um público aí de 60, 70 atendentes, e a gente estendeu um plano de saúde, a gente conseguiu ter um programa de recolocação, então a gente adotou um cuidado com essas pessoas, e aí o que foi mais surpreendente foi no dia que a gente fez o fechamento, que foi um único dia, de uma vez só, a gente teve uma reunião com todo mundo para explicar os motivos, explicar a mudança da estratégia de negócio e todos os atendentes conectados por via remota, né, por telefone e vídeo. E quando a gente explicou tudo e abriu o microfone para que eles pudessem falar ou colocar suas dúvidas, a gente foi surpreendido porque as únicas mensagens eram de agradecimento. E todo mundo ali sendo demitido, na verdade. Todo mundo sendo desligado. E agradecendo pela humanização do processo. Pela humanização do processo, mas principalmente pelos anos de casa em que eles puderam ser eles mesmos. Então, quando a empresa recepcionava, ninguém pedia para as pessoas se adequarem a um ou outro padrão. A gente queria a pessoa do jeito que ela era, com as vulnerabilidades, com as preferências, com as orientações que ela realmente tem. Quando foi isso? Sem pasteurização. Isso foi ali em 2019, 2020. Ou seja, já antes da pandemia, né, a gente já falava bastante sobre equidade, mas pouco se praticava ainda. Aliás, ainda hoje a gente tem muita carência e muita oportunidade aí. Então, a Ben Jerry's foi uma empresa avançada no tempo nesse sentido. Super. A Ben Jerry's, eu lembro que quando a gente trabalhava lá, a gente tinha uma contratação e uma busca positiva, assim, de vagas que a gente falava. Então, a gente queria contratar uma pessoa preta, uma mulher preta, para conduzir a área de RH. A gente queria contratar uma pessoa com deficiência, uma pessoa trans. Então, realmente, a gente queria ser mais do que a representatividade da sociedade brasileira. A gente se propunha isso com as dificuldades que isso traz, tanto no processo de recrutamento, de seleção, com diferentes canais e veículos do que os tradicionais, mas também quando a gente interioriza isso, você gera conflitos, são outras experiências de vida, outras bagagens, mas que você, como empresa, você cresce a partir daí. Você sabe que você está me falando, eu te lembrei de uma história, essa é uma história minha, pessoal, quando eu estava na Losango, a Losango era na época a maior financeira do Brasil, e a gente teve, o Brasil sempre de idas e vindas, a gente teve um processo muito duro que teve que fazer um desligamento massivo, algo como 10, 15% da companhia numa única oportunidade, e a companhia tinha no Brasil inteiro. Então nós fizemos, eu era o diretor comercial ainda, antes de ser CEO. Nós fizemos, passados alguns meses eu estava na Bahia, visitando uma loja com meu filho, que na época devia ter uns 8 anos, 7, 8 anos, para comprar um tênis para ele. E o atendente olhou para mim e me chamou: "Senhor Leonel, que bom que você está aqui." Aí eu fiz assim: "Você me conhece?" Ele falou assim: "Até me atrapalhei." Ele brincou: "Até me atrapalhei. Chamei de senhor, o senhor sempre falou que não queria que chamasse de senhor." Eu fiz: "Eu continuo sem querer que me chame de senhor." E aí eu falei assim: "Mas você me conhece de onde?" Ele falou assim: "Da Losango." "Você foi da Losango?" Ele falou: "Foi. Infelizmente eu fui demitido no processo aí, sei lá, devia ter uns 4 meses atrás. No processo eu fui demitido." Aí eu fiz: "Que pena, desculpa." Ele falou assim: "Não, foi muito duro e até agora só estou tentando uma colocação melhor. Graças a Deus eu já consegui esse emprego aqui, mas eu queria também te agradecer, porque a maneira como foi feito foi muito humana, principalmente a sinceridade da conversa com a gente." Aí, enfim, isso desenvolveu. Anos depois ele voltou para a empresa, inclusive. Mas o mais engraçado foi saindo da loja com meu filho. Eu comprei o sapato do meu filho, que a gente foi lá comprar. Saindo da loja, meu filho olhou para mim e falou assim: "Pai, você demitiu tanta gente assim?" Ou seja, o meu filho muito decepcionado, né? E você explicar. E, claro, depois de conversar com ele e explicar, eu acho que ele aceitou melhor o processo e entendeu, principalmente pelo lado humano. Mas, assim, não é à toa que esse programa se chama Humanamente Possível. Sim. É sempre possível fazer de forma humanizada qualquer processo, por mais duro que seja. E na liderança você tem que tomar decisões duras e fazer.
Mas o que você está dando aqui é um testemunho muito positivo desse processo. Te agradeço, né? E vou seguir, porque eu quero entender agora sim. Você é muito jovem. Quantos anos você tem? Desculpa te perguntar. Não, tranquilo, eu tenho 41. 41. Você é muito jovem e já fez muita transição. Da Ben Jerry você foi para onde? Da Ben Jerry's eu voltei para a Unilever para trabalhar com inovação ali na América Latina, na área de uma divisão de produtos de limpeza para casa e cuidado com as roupas. Tem aí, então, vamos ser pragmático, né? É o mundo normal, como normal no sentido de que é a vida Mas mais padronizada, digamos assim, mas em algum momento sua vida mudou de novo para a origem, ou seja, toda a sua formação em biologia voltou a ter uma importância fundamental. Como foi isso? você sabe, Leonel, que desde eu entendi o nome, né, dessa ciência ali em 2018. Porque até então minha cabeça pensava muito associando como os fenômenos biológicos acontecem, como eu via as coisas acontecendo dentro da empresa. Então, desde fenômenos de inovação, onde ela surge, ela ganha tração, não ganha tração, uma spin-off acontece ou não. Então, eu via todos esses fenômenos e discutia, mas na minha cabeça sempre pensando do ponto de vista de como as espécies se comportam e esse ecossistema e tal. E aí, em 2018, eu estava fazendo um curso sobre capacitação em futuros, né? Em letramento em futuros, e aí eu vi esse nome biomimética, eu falei, nossa, tem um nome, o jeito que eu penso, essas minhas correlações têm um nome. E eu comecei a ir atrás disso. Então eu fui me especializar, depois eu conduzi, depois da especialização, emendei num mestrado nessa área, e chegou uma hora que a minha cabeça já estava tão fervilhando nessa não compatibilidade de onde eu estava trabalhando e os rituais, os processos, as formas de como aquilo funcionava versus o que eu imaginava que poderia ser, inspirado na biologia, e eu falei, tá na hora de eu tentar realmente vivenciar aquilo que me apaixona, aquilo que me move e aquilo que eu posso contribuir mais de volta para o mundo, que é através dessa ciência, dessa conexão. Gui, me dá uma aula. Aqui agora, eu e o público temos que entender bem. Ou pelo menos tentar entender. Tem bilhões de anos que a natureza nos ensina. Sim. Não é? Onde é que a gente deixou de entender e como é que a gente voltou ou está tentando voltar a entender? Em que momento essa ciência voltou a ser casada com o que se aprende da natureza? Porque muitas vezes a gente tem a noção da engenharia da física, que foge um pouco do dia a dia da natureza. E no fim, a natureza tem tudo para nos ensinar. Não é? Em que momento? Como é que é? Me explica aqui bem. Você sabe que, Leonardo, uma aula é muito sério, né? Falar, acho que vamos num papo e a gente está aprendendo e construindo junto aqui. Então, você sabe que como ciência, esse nome biomimética vem desde 97. Mas como prática, ela é uma prática ancestral. Desde os povos originários, desde, por exemplo, quando a gente olha os desenhos de Leonardo da Vinci, em que ele tenta realmente replicar formas da natureza nas suas invenções. Então, sempre foi uma prática ancestral. O grande ponto é que a gente, como sociedade humana, a gente veio se distanciando, primeiro do ponto que a gente começou a não se enxergar como natureza. E depois eu vou entrar alguns exemplos para você ver que várias das soluções de negócio vêm da gente observar o nosso próprio corpo. E é daí. Então a gente não se enxergou mais como parte da natureza, parece que a gente está acima. E que a natureza está a nosso serviço. O resto da natureza está a serviço da humanidade. Uhum. Nesse momento, a gente desliga um pouco de falar assim, eu posso aprender com todos esses fenômenos que evoluem há 3,8 bilhões de anos. A gente, como espécie, Homo sapiens, tem 300 mil anos. E eu costumo brincar, Leonel, principalmente com você ou com executivos aí que às vezes ocupam cargos relevantes, seja como CEO ou depois em conselho, mas eu costumo dizer que assim, o que a gente faz hoje como humanidade é como se fosse assim, o menor aprendiz chega na empresa no primeiro dia e você entrega para ele as decisões mais complexas, mais cabeludas, mais difíceis de tomar, você entrega para ele e confia que é ele que vai tomar. Então a gente está aqui há 300 mil anos como espécie. A vida há 3,8 bilhões de anos, 12 mil vezes mais do que a gente. E basicamente a gente só toma as nossas decisões olhando os últimos 50 anos de como as empresas fizeram, de como os governos fizeram, como as organizações humanas fizeram. Nos nossos 300 mil anos de existência, a gente foi se tornando mais e mais arrogante, a gente acha que é a gente que tem que dominar e ensinar a natureza. É isso. É isso. A gente precisa ser mais humilde. Tanto é
que uma das brincadeiras que eu gosto de provocar executivos também é para eles despertarem a curiosidade de criança. Porque executivos de alta performance são sempre pressionados a olhar, observar, entender e tomar decisão muito rápido. Sim. E quando a gente vai observar a natureza, se você conclui super rápido as coisas, você não está pegando como ela funciona, observando como ela funciona. Então, eu vou te dar um exemplo muito claro que surpreende as pessoas. Mas um pavão, quando você olha um pavão, você acha que aquilo produz, nossa, milhares de pigmentos, né? Com aquelas cores lindas. O pavão produz um pigmento só no corpo dele, que é marrom, que é a melanina, e todas aquelas cores que ele consegue exibir são por conta da que a gente chama de cor estrutural, que é a diferença na hora da luz incidir e refletir. E é isso, são microescamas em cada uma das penas que formam aquele padrão. Não é que ele produz o verde, o azul, o amarelo e tal. Gui, agora quando eu olhar um pavão, eu vou olhar como monocromático. Exato. Mas não é. Ele tem Quer dizer, muita mas ele é melanina. monocromático, mas ele não parece, muito Ele pelo produz contrário. muita melanina e essa cor é uma cor estrutural que não desbota. Então, o mais legal da biomimética é tirar um pouco, principalmente executivos que concluem, tomam uma decisão mais rápida, desse lugar de conforto de falar assim, peraí, talvez você não tenha entendido ainda na profundidade necessária. Para um pouco para pensar e olhar diferente. Por isso que a gente tem uma expressão de que tem gente que a gente chama de professor de Deus, né? O que tem executivo aí que é professor de Deus é aquela arrogância, aquela... Né? Então, Exato. Deus que criou a natureza para aqueles que acreditam por esse processo, um processo mais religioso, outros, não importa, a natureza vem de todo um processo científico, mas o fato é que ela é superior a nós. Nós somos parte dela e não donos dela. É isso, a gente é parte desse sistema integrado. E como é que eu pego esse pavão e transformo em negócio? Beleza, a gente pode fazer e usar a biomimética como ferramenta para várias coisas, Leonel. Então, por exemplo, um dos exemplos é para a gente conduzir processos de inovação. Então, você pode entender como a natureza resolve problemas que você quer resolver e tem metodologia para isso. Então, vou dar um exemplo. Existe o Design Thinking, que é uma metodologia de inovação, e existe também um paralelo que é o Biomimicry Thinking, que é o pensamento biomimético. Então, ao invés de você só olhar como outras empresas resolvem o problema, você também volta e olha como a natureza resolveu aquele problema. Seja um problema de armazenamento de recursos, distribuição de recursos, captação de energia e etc. Então, eu vou dar um exemplo disso, que a gente falou um pouco na nossa conversa, né, que é o velcro. O velcro só foi criado quando se observou na natureza o picão, o carrapicho, grudando no tecido, grudando no pelo de cachorro e olhando a microestrutura. Então tem um gancho e um lugar onde esse gancho adere e ele tira e volta, e tira e volta. E aí você chegou na criação do velcro. Então esse é um exemplo. Inovação para resolver tanto produto, serviço, forma, você pode usar a biomimética para cá. Ou também para desenho de organização, capacitação de liderança e desenvolvimento de liderança. Antes de chegar em liderança e gestão, na biomimética, você também me falou sobre um caso de utilização e de aprendizado com a biomimética para reduzir desperdício de alimento. Sim. Se não me engano, na Índia. Na Índia, isso. E ele tem acontecido em outros lugares. Mas acho que aquele exemplo é muito legal para tirar a gente da zona de conforto, né? Então, a Índia é um dos países que tem uma série de perdas com alimentos no transporte, assim como o Brasil, né? Pelo tamanho e pelas condições climáticas e condições de transporte. Infraestrutura também. Infraestrutura, etc. Então, eles perdiam cerca de 12 bilhões de dólares ao ano e em algumas regiões chegava a 30%, 40% de perda no transporte de frutas e verduras. E a provocação que a gente se fez, né, foi assim, se a gente colocasse um time de supply chain super capacitado para pensar em como evitar essas perdas, provavelmente a gente falaria sobre refrigeração da cadeia, fazer alguma resina sobre esses, ou colher antes, né, e acelerar um pouco esse processo e tal. E, na verdade, quando os pesquisadores, né, essa startup chama Green Pod Labs, então, quando eles olharam e falaram assim, peraí, como a natureza evita o apodrecimento de frutas ou retarda o apodrecimento de frutas e legumes, eles viram que era uma comunicação hormonal e são hormônios voláteis. Então, o que eles fizeram? Entenderam quais eram esses hormônios e colocaram isso num sachê de papel. E colocaram um sachê em cada caixa. Então, para você fazer uma distribuição de manga, tem um conjunto de hormônios voláteis num sachê de papel que vai junto. E isso retarda em 5, 6 dias o apodrecimento de uma fruta
e você consegue ter um ganho de escala gigantesco lá na frente, sem ter aquele custo com uma refrigeração da cadeia. Quer dizer, é um enorme aumento de produtividade ou uma enorme expansão da logística de forma natural. Exato, você consegue. Porque o custo é mínimo. Exato, o custo é mínimo e você fazendo uma membrana em papel, num sachê de papel e etc., você também tem uma quantidade de resíduo que pode ter uma destinação depois. Beleza, você me falou de um caso, esse é o caso da Índia. A gente tem no Brasil já muita utilização e muito exemplo? A gente tem alguns exemplos no Brasil, mas eles estão muito mais focados, por exemplo, no setor de embalagem. Então, quando você redesenha uma embalagem com uma estrutura mais firme, que replica uma colmeia, ou que replica uma esponja do mar, por exemplo, e você consegue ter uma menor utilização de plástico e maior força na estrutura. Então, esse é um caminho. Ou você tem soluções também desenvolvidas para plantio e reflorestamento, uma empresa chamada Nucleário, que foi até premiada internacionalmente, e que desenvolve sistemas em que você consegue plantar e evitar a invasão de mato, né, de capim, assim, que geralmente abafa a muda e já consome vamos dizer, todos os recursos. Então você consegue facilitar o processo de reflorestamento com menor visitas de manutenção, sabe? De carpinar e tal. Então você precisa se deslocar menos. Plantou, você deixa lá mais tempo, aquilo funciona melhor. O Gui, é aí também que entra os oceanos. Tem muito hoje estudo e utilização de como aproveitar melhor a vida marinha, os corais, por exemplo, em produção de alimento, produção de medicina, de remédios. É aí também que entra? Super. Isso tem conexão porque a produtividade nos oceanos, quando a gente pensa não só de um ou outro organismo, Leonel, mas às vezes do sistema. Então, tem uma empresa que eu gosto muito que se inspira no oceano, ela chama Blue Planet. E é legal porque ela inverte a lógica. Então, o que eles olharam? Eles olharam qual é o organismo. Na verdade, os corais, para crescerem, eles capturam carbono. Então, para formar a sua própria estrutura. Então, eles olharam e falaram assim: por que a gente, quando vai fazer então as nossas estruturas, construir os nossos edifícios e prédios, não pode fazer a mesma coisa? E aí eles desenvolveram um processo de produção de cimento e agregado de cimento que captura carbono atmosférico. Então, assim, quanto mais você constrói, mais você captura carbono atmosférico. Então, eles juntam meio que o útil ao agradável. Sabe? Fala assim, eu vou continuar construindo estruturas com cimento. Sim. Mas como é que eu faço isso de alguma maneira regenerando ou trazendo mais impacto positivo para o ambiente onde eu estou? Então, eles juntaram essas duas coisas e hoje eles, por exemplo, fazem um cimento que a cada tonelada de cimento que eles colocam, 440 quilos vem de carbono capturado da atmosfera. Estou começando a entender. Muito bem. Dá para ter negócio e dá para ter negócio reduzindo custos. Claro que sim, claro. Isso está claro, com bastante humildade, observando melhor a natureza e aprendendo com ela. Beleza, aí você tem a sua Iandé, juntos. E como é que a gente vai trazendo isso para a gestão, liderança, desenvolvimento pessoal? Onde é que entra os grandes ensinamentos da natureza no sentido da liderança? Acho que a primeira coisa, Leonel, quando a gente fala tanto da Iandé... Aliás, desculpa, Vai lá. você também é professor? Sim, também. Sim. Você ensina onde? O quê? Eu dou aula de biomimética em cursos da Singularity hoje em dia. Da Singularity. Isso. Muito bem. Então, é um negócio super avançado, moderno. Então, desculpa ter te interrompido. Voltamos aqui, professor Gui Genário. Aprendiz. Aprendiz e professor. Aprendiz. Voltamos aqui. Como é que eu transformo minha liderança em algo melhor baseado no que eu aprendo com a natureza? Eu acho que aqui, tanto na 1601 quanto na Iandé, o que a gente busca nas nossas consultorias, a gente sempre fala que é uma consultoria, mas é uma co-construção, né? Nunca é algo professoral, né? E de um lado para o outro, porque é sempre colaborativo. Mas o que a gente olha, o modelo que a gente chegou hoje de liderança e de gestão dos negócios, ele é muito mais linear, ele é muito mais baseado em um crescimento infinito, do tipo, é sempre mais e mais e mais e mais. Ele é baseado, muitas vezes, nas pessoas como engrenagens dessa máquina, tanto é que tem a expressão de máquina de moer gente, que a gente escuta o tempo inteiro. Né? Então você tem e muito baseado em competição. E o que a gente propõe é olhar sempre para um modelo de liderança que a gente chama de liderança natural. A natureza, então, de novo comparando os 3,8 bilhões de anos de evolução
e com os nossos 300 mil anos, ou 50 últimos anos de empresa, vai 150 desde a Revolução Industrial, mas a natureza cresce com ciclos e aprendizados. Ela cresce com mais adaptabilidade, com mais colaboração. A gente é ensinado errado ao longo do tempo inteiro, Leonel. Então, assim, a gente é desde criança ensinado que a competição é a força motriz. E, na verdade, é o contrário. Quando você vai olhar a natureza, a competição é muito custosa. Ela acontece e ela é brutal em alguns momentos. Mas ela é muito custosa para se ter o tempo inteiro ativa. Então, é muito mais se eu for colocar aqui 90% colaboração, 10% competição. E a gente é treinado ou vem, assume cargos executivos achando que é uma competição o tempo inteiro. Então, o que a gente faz hoje? Partindo desses princípios de como a natureza funciona, a gente faz um diagnóstico, entende com questionários, com ferramentas, com entrevistas em profundidade, com conversas, rodas de conversas e tal. A gente entende qual é a situação da liderança ou da empresa ou dos departamentos e a gente traz as ferramentas da liderança natural para capacitar, para treinar e para evoluir essa equipe ou essa liderança para um modelo que ele é muito mais sustentável, muito mais cíclico, muito mais adaptável e resiliente no longo prazo. Porque o grande mote é a colaboração. O mote é colaboração, mas quando a gente olha cada um desses pilares, por cada um deles tem como se fosse um módulo que a gente pode entregar. Então, eu vou te dar um exemplo. Quando a gente fala sobre colaboração no mundo natural, a gente tem 4 pilares para essa colaboração se dar. Então, só a título de exemplo, o primeiro deles é que esses produtos trocados, esses serviços trocados têm que ser diferentes entre um e outro. Se ele é o mesmo, essa relação não se dá assim. Ambos têm que ter um ganha-ganha, tem que ser um benefício para os dois lados líquido. Não adianta eu estar ganhando, o outro lado não, e eu estou chamando de colaboração. Né? Isso tem que ser trocado de uma maneira em que o benefício é percebido quase que instantaneamente e isso evolui com o tempo. Então, da mesma maneira que a gente tem essa decupação, esses pilares de colaboração que a gente trabalha com as lideranças, a gente tem a mesma coisa sobre como construir um time com maior adaptabilidade, como construir um time com resiliência. Mas tudo isso, todos esses princípios trazidos de como funciona o mundo natural. Não em conceitos vazios que estão no hype e que vão falar então sobre colaboração ou sobre adaptabilidade e jogar para as pessoas de volta. É muito mais como fomos ensinados ao longo de milhões de anos de evolução e que a gente pode trazer para a realidade das empresas. E vocês fazem treinamento em sala de aula? Ou para fazer esse treinamento vai para a natureza? As duas coisas. As duas? Tem que ir. A nossa proposta é sempre que a gente saia, principalmente porque, se você parar para pensar, Leonel, quando você quer descansar, quando você quer recuperar energia, a gente volta, né, para a natureza. A gente vai para uma praia, a gente vai para uma montanha, a gente vai para um parque. Então, para se discutir isso em equipe e avançar em equipe, a gente gosta realmente de propor uma atividade a céu aberto que depois continua dentro de sala de aula, dentro da empresa, online. A gente consegue fazer qualquer movimento, assim, então a gente tem muita flexibilidade, mas o objetivo é que em algum momento vale a pena uma caminhada, uma conexão. Quer dizer, do ponto de vista de energia, a gente já aprendeu e a gente sempre buscou se reenergizar buscando a natureza, buscando, como você falou, a praia, o campo, a montanha. Então, claro que ali tem o que aprender para um grupo, ou para uma empresa, ou para um negócio. Sim, e ali, Leonel, por exemplo, a gente fala muito de energia, né? Numa das últimas turmas que a gente fez, mas isso acho que é muito latente assim, no nosso modelo de gestão atual mais presente, que é as pessoas às vezes olhando para entregar resultado, mas prestando pouca atenção na própria energia. Então tem muitos executivos falando assim, eu estou entregando, mas assim, minha energia, ou estou ultrapassando meus próprios limites. Acho que mais 70% das pessoas responderam que entregam, mas que ultrapassam seus próprios limites e estão assim, à beira da exaustão. Sabe? Então é algo muito nítido. Mas quando a gente olha, eu vou dar um outro exemplo quando a gente fala de olhar para sistemas naturais. Então a gente fala muito que na natureza crescimento vem junto com desenvolvimento. A coisa não está sozinha. Se você só cresce, você fica mais visível, você gasta mais energia do que precisa, você fica visível para uma predação, ou literalmente você é um câncer. Aquilo que só cresce. Se o crescimento... Desordenadamente. Então, o crescimento junto com desenvolvimento. Isso faz sentido. E eu falei para você do corpo humano, né? Então, assim, quando a gente olha o nosso corpo e a gente pensa em crescimento e desenvolvimento juntos,
Geralmente o crescimento vem da parte menor para maior. Então, primeiro as células, depois os tecidos, depois os órgãos, depois um sistema e depois o nosso corpo, o nosso organismo. E existe um fenômeno aí que chama de auto-organização, que esses componentes falam entre si e se resolvem em algumas coisas, se auto-organizam. Então, quando a gente faz o paralelo de que assim funciona a natureza, mas quando a gente volta para empresas, muitas vezes a gente tem uma hierarquia com múltiplos níveis, com múltiplos momentos de decisão, com uma centralização exagerada. E a gente pede que essa organização seja adaptativa. Essas coisas não fazem sentido. Claro. E aí muitos líderes brincam, eu sou o cérebro da organização. E o nosso cérebro não comanda tudo que acontece no nosso corpo, muito pelo contrário. Tem muitos reflexos, tem muitas coisas que, se dependerem da velocidade de vir para o cérebro e voltar, a gente se queimou, a gente se machucou. E Aí entrou... a diferença do simpático e do parasimpático. Exato. Então, a gente provoca muito com esses dizeres tradicionais de ser o cérebro da organização. Se você é o cérebro da sua organização, se acha isso, você tem que dar mais empowerment, mais autonomia para as pontas, para as pessoas resolverem perto de onde a coisa acontece. Porque isso diminui o tempo de resposta, isso aumenta a eficiência. Só que quando a gente vê muita centralização e controle, comando e controle. Então são esse tipo de correlações que a gente faz, pensando em liderança, de como acontece no mundo natural, há bilhões de anos, e como às vezes a gente estrutura as nossas operações, né, as nossas empresas. O Gui, muito bem. É diferente mesmo, é diferente. É bacana, mas é diferente porque, de um modo geral, nós fomos criados desde o início no nosso aprendizado, na escola tradicional, na faculdade, em praticamente todos os cursos posteriores, a gente é muito treinado para ser, como você falou, pergunta-resposta, conexão direta, e daí que nasce, talvez, muito da insegurança, porque quando você fala da liderança centralizadora, de um modo geral, o nome disso é insegurança. Sim. Né? E é uma tentativa de garantia de resultado, né? De garantia de resultado do seu próprio modelo, né? Não necessariamente significa que vai dar resultado, mas... Né? Assim, mas o que você está fazendo não é fácil, o que você está propondo, porque significa, primeiro, uma quebra de modelo mental em cima. Né? Tem andado, ou tem frustrado? O que é o bonito disso? Não, e acho que tem a combinação das duas coisas, tá, Leonel? Porque esse é um dos pilares, né? É essa descentralização. Mas quando a gente fala sobre isso, não é uma descentralização completa. É muito mais... Tem o benefício para os dois lados. Por exemplo, quando você descentraliza um pouco, você consegue também liberar tempo dos executivos para outras coisas que interessam mais. Claro. Você consegue uma recuperação um pouquinho de tempo hábil, de energia, de menos desgaste, de produtividade. Então, a gente não... O objetivo dessas abordagens não é sempre, não, tudo tem que ser descentralizado, completamente centralizado, né? Mas é assim, qual é o nível de descentralização? Porque às vezes você precisa de mais adaptabilidade mesmo. Você precisa de mais responsividade. Então, libera um pouco o seu tempo e deixa o time tomar mais decisões. Mas tem um outro lado também, Leonel, que é importante, que é de aprendizado. Quanto mais comando e controle e centralização você tem, menos suas equipes também conseguem se expor, aprender, errar, discutir sobre aquilo. Então, as gerações mais jovens mesmo a gente, assim, também entra em ciclos que a gente quer aprender mais, a gente quer desenvolver coisas que a gente ainda não fez, a gente quer contribuir com o que a gente acredita. E se você controla absolutamente tudo, você não permite esses ciclos de aprendizado das outras frentes, né, das outras pessoas. Então, acho que tem que achar diferentes pontos de equilíbrio. Cada empresa ou cada organização tem o seu e cada pessoa tem o seu. A questão é como combinar isso. O Gui, aproveitando aqui, talvez o setor mais moderno do Brasil do ponto de vista de competitividade internacional hoje é o agro. Uhum. Vamos esquecer todos os problemas econômicos que não são para ser menosprezados, mas vamos olhar do ponto de vista da tecnicidade. O agronegócio brasileiro hoje é muito evoluído. Sim. E lá não tem muito que aprender, inclusive, para os modelos tradicionais de gestão de negócios, como a indústria. Tem muito que aprender. Mas esse seu ramo, a biomimética,
tá muito aplicada no agro hoje ou lá também ainda tem espaço, tem falta de aprendizado ou tem jeito tradicional de fazer? Não, lá também tem muito espaço, Leonel. Eu acho que assim, mesmo sendo do ponto de vista tecnológico e de produtividade, o agro é realmente uma potência violenta, né, no Brasil. Mas quando a gente olha novas formas de pensar agro, por exemplo, elas têm trazido muito mais princípios de agrofloresta. Então, se você olha uma combinação, então ao invés de você só plantar a sua espécie cultivada, vamos dizer, um arbusto, algo menor, você também tem uma floresta junto, ou árvore de maior porte, ou você também pode ter a pecuária junto. Então você tem um sistema que as três coisas se ajudam, não só do ponto de vista de produtividade, porque você tem safra de um, safra do outro, safra do outro, então, mas também no ganho. Então tem alguns estudos que indicam que um boi, por exemplo, que está num ambiente de agrofloresta pensado dessa forma, que tem os três, pecuária, lavoura e floresta juntos, ele ganha mais peso por dia, 200 gramas mais por dia, porque ele tem uma sombra, ele perde menos, vamos dizer, massa e água. Com isso, o tempo para o abate desse boi chega a cair de 2 anos e meio para 1 ano e meio. Que é um aumento brutal de produtividade do negócio. Exato. Abate. E você, além de ter a sua pecuária, em algum momento você vai ter a colheita da sua safra, em algum momento se você plantou algumas árvores, dependendo do que for, pode ser frutíferas, pode ser um café. Então você conecta e circula diferentes produtividades, diferentes momentos, e usa esse pensamento de como a natureza funciona em sistemas para lá. Então acho que essa é uma das formas. Tem outra forma que é, por exemplo, aditivação, né, e nutrição do solo. A partir do momento que você faz uma monocultura e simplesmente tira tudo e coloca tudo de novo, se você não tem a reposição dos nutrientes da estrutura do solo, cada ano que passa você tem um maior investimento em fertilizantes, em adubos e aditivos. Então, quando se coloca um pensamento de como é que você vai fazendo isso em escala com culturas que são meio que se somam, então uma cultura que tem uma bactéria que fixa nitrogênio do solo, terminou a colheita, tem um jeito de deitar aquela planta no solo, deixar ela decompor ali, sabe? Obviamente depende de cultura para cultura, mas você tem avanços que cada vez mais são pensados numa escala tão mecanicista do jeito que a gente tem, né, no agro. Mas tem formas. Tudo isso do aprendizado que vem da própria natureza. Sim. Tem a sua proposta, o seu foco hoje na bioeconomia. Exato. E aí tem coisas que são muito interessantes que a gente como sociedade tem que mudar, e acho que até como empresa, né, pensando nos negócios, que a gente tem pensado de uma forma muito linear. E quando a gente pensa em circularidade, às vezes a gente tem fechado um círculo meio estreito. E na verdade tem que entender que absolutamente tudo o que a gente faz como negócio e que chega no final dessa linha que a gente achou que é uma linha, isso deveria ser matéria-prima para algo diferente. Então tem um exemplo que eu gosto muito e que me provoca sempre a pensar diferente, que é uma comunidade de empresas, que aí sim é um ecossistema de empresas na Dinamarca, chama Kalundborg, e eles montaram com 17 instituições diferentes, mapearam fluxos, acho que são mais de 30 fluxos que eles mapearam entre água quente, energia elétrica, vapor, água em tal temperatura, esgoto, quais são os fluxos de materiais e energia, e eles desenharam um sistema que entre eles reutilizam. Então, às vezes, o que é resíduo para uma indústria é matéria-prima para outra. Uma água que chegou a 80 graus numa indústria e para ela usar, e que saiu a 50, funciona para outra como 50. Então, cada um não precisa fazer de uma maneira isolada as suas coisas. E eles chegaram a uma redução, só para te dar um número, de 80% de redução de emissão de CO2. Então, assim, parar de pensar, eu sou uma empresa e eu só lido com os meus fornecedores e clientes e eu chamo isso de ecossistema, e pensar assim, como é que a gente cria uma rede em que é ganha-ganha para todo mundo na cadeia, seja upstream, downstream, seja pares, né? E começa a pensar que a solução não tem que vir só de dentro de casa. Muito provavelmente, nos países nórdicos, no Báltico, quando a gente fala de Islândia, mais para cima, Noruega, Suécia, Dinamarca, você citou a Dinamarca, tem muito aprendizado lá, né? Porque pelo clima, pelo nível socioeconômico, pela profundidade que eles fazem do ponto de vista de estudo e de integração com a natureza, provavelmente lá tem muita oportunidade de aprendizado para todos nós.
Sim, tem muita coisa que vem de lá. E acho que tem muita coisa que a gente tem potencial aqui, né, Leonel? Eu brinco que, no fim das contas, o Brasil, como a gente fala muito sobre transição energética, né, e o nosso papel importante nessa, como ator, como líder nesse movimento, eu acredito que, como também biomimética, a gente tem um papel que a gente poderia assumir maior protagonismo e liderança. Pela nossa biodiversidade, por ter Claro. Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, né? A gente tem 6 biomas aqui pelo Brasil e cada um com as suas particularidades. Então, assim, a gente tem muito potencial para aprender como eles fazem e transformar isso em soluções de negócio. E um desafio novo, muito grande, de tem muito pensamento oposto, né, em relação ao que a gente deve, como deve preservar ou como deve fazer. Mas isso seria uma conversa outra aqui, longuíssima, né? O fato é que a gente tem muito que aprender e o Brasil talvez seja a melhor oportunidade, dado o seu bioma, dado sua extensão, dado sua diversidade, Sim. né? E aí é que entra a sua proposta. A Ex Yandé entra nisso aí. Exato, a Yandé e essa abordagem também com a 1601, a gente realmente quer aprender como a natureza funciona, aprender os biomas brasileiros, assim, e de novo, tá, Leonel, para mim, assim, não é pra gente abandonar os outros modelos, fala assim, não façam inovação do outro jeito, ela é para ser uma lente adicional, Claro. que a gente até agora ignora, mas vamos colocar isso na mesa, vamos sentar com um time multifuncional na mesa e colocar como a natureza resolve para idear melhores soluções. Não estou abandonando a engenharia, nem a física, nem o que a empresa desenvolveu até agora como melhoria contínua, nem nada. É muito mais, vamos colocar mais um elemento para a gente que pode mudar um pouco a nossa forma de encarar. E tem um outro exemplo que eu gosto bastante que mostra isso, de novo uma startup, né? Mas ela começou a falar assim, eu vou produzir qual é o material mais abundante no planeta? É celulose. Um dos materiais mais abundantes, celulose. Ela falou, eu posso produzir talvez um biofilme, né? Um plástico, uma camadinha assim, a partir de celulose. Legal. Como que eu faço isso? A gente pode pegar um eucalipto, um algodão e tal. Eles falam, não. Vamos através de fermentação, porque eles desenvolveram uma levedura que produz biocelulose. Na verdade, não é um plástico, é um material que imita o plástico. Sim, é para ser, não é um plástico, é para substituir o plástico. Certo. Ele é celulose, é material biodegradável. Claro. Só que ao invés de buscar isso nas soluções tradicionais, como eucalipto, como algodão, que talvez seria o primeiro pensamento nosso de onde eu busco celulose nessas fontes, eles descobriram um micro-organismo que consegue produzir esse polímero. E para alimentar esse micro-organismo, eles usaram cascas de fruta. Então é como se fosse assim, como é que você pensa num sistema que é circular, mas que usa resíduos como matéria-prima? Então, acho que tem muitas vezes que a gente parte dos nossos negócios e na pressão de entregar resultado, a gente só faz melhorias incrementais daquilo que já foi feito sem grandes alterações no processo, né? Então, um dos exemplos que me chocou muito trabalhando no mundo corporativo era, eu quero reduzir plástico total. A gente incrementava plástico reciclado nas embalagens, só que todo ano a gente aumentava o total de plástico colocado para o mundo. Então, assim, hoje a gente muda um pouquinho o objetivo do sistema de forma intencional. A pergunta tem que ser outra. Exato. Ou a pergunta e o objetivo daquele sistema. Para que ele está aqui funcionando? Porque se só for ajustando parâmetros, 5%, 10%, 15%, mas não mudar o objetivo desse sistema, ele não vai mudar. Muito bem. O Gui, é aí o que a gente tem hoje tanto aprendizado, discussões sobre ambidestria e tantas outras coisas. Você, como muito próximo da Singularity, você com certeza tem que vender e comprar muito pensamento diferente, né? E me diga uma coisa, você é muito novo ainda, graças a Deus, tem muito caminho pela frente, mas você também já tem um belo aprendizado. Onde é que você faria diferente se você estivesse começando hoje um curso de biologia, ou seja, com seus 18, 19 anos? O que é que você faria diferente do que você fez? Difícil falar, né? Olhando assim. Mas eu acho que o que mudou muito para mim a forma de ver, Leonel, assim, nos últimos anos foi enxergar as coisas, tentar sair da linearidade. Porque a gente olha para todos os lados que a gente vai e é tudo muito linear. Então você vai para a escola, você tem, né, uma educação pensada de um jeito para você sair, para você entrar, de repente tentar entrar no vestibular, para você sair, para você tentar entrar no mercado de trabalho, para você construir uma carreira. Então acho que
e muito mais para uma visão sistêmica, me estimular mais em entender funcionamento de sistemas e essa circularidade, porque acho que isso me abriu a cabeça, me permitiu conexões que eu antes não imaginava, mas também uma multiplicidade, de que ao mesmo tempo você pode ser professor, você pode ser executivo, você pode ser mentor, você pode ser escritor, artista, e a gente às vezes é educado para escolha uma coisa e siga nela. E vá. Ainda tem a confusão de que isso gera experiência. Na verdade, a experiência mais bem-sucedida é gerada pela diversidade de aprendizados ou de funções ou de momentos. Exato, e não pela repetição Isso. múltiplos anos da mesma Ninguém- coisa, né? Eu sempre falo, ninguém dá parabéns para um filho que repete a 8ª série várias vezes. Ele é mais experiente na 8ª série, né? Enfim. Bem por isso, mas acho que o meu conselho seria isso, sair do pensamento linear e buscar ferramentas para um pensamento sistêmico e acreditar mais no E do que no OU, da multiplicidade. Desde múltiplos saberes, múltiplas inteligências, sabe? A gente às vezes vem filtrando e pasteurizando muito as coisas, e aí quando você chega aqui que você precisa de mais ferramentas para fazer diferente. E se eu quiser aprender mais sobre biomimética, você tem algum livro, alguma publicação, algo para me oferecer e sugerir? Tem, Leonel. Vou te mandar um livro que eu gosto muito, que é da autora que colocou esse nome, né, Janine Benyus. Em 97, ela publicou um livro chamado Biomimética, tem em português, que acho que dá vários exemplos e começa a aterrissar os grandes conceitos sobre isso. A Janine é de onde? Ela é dos Estados Unidos. É americana. É americana, é. E tem um outro livro que eu gosto muito que chama Pensando em Sistemas, que é da Donella Meadows, e também é uma americana, mas que acho que esses dois livros, eles combinados, eles causam uma revolução, assim, de reflexão, de pensamentos. É interessante para a gente sair do status quo. De tudo que você falou aqui, acho que uma palavra para refletir chama-se reflexão, né? Exato. É hora da gente refletir, repensar e principalmente olhar para o outro não como competidor, olhar para mesmo que seja um concorrente direto, o que é que a gente pode, de forma colaborativa, melhorar no sistema todo e aprender mais e mais com o que está aí há bilhões de anos, que é a natureza. Total. E acho que aqui, Leonel, se a gente fizer um exercício, volta um pouquinho na pandemia, os momentos de colaboração entre empresas que nunca tinham se falado, mas que se juntaram para um determinado momento, a gente deixou alguns daqueles aprendizados ir embora. Então, assim, a diferença que a gente conseguiu fazer quando a gente colaborou mais, que foi principalmente o momento da pandemia, para mim foi incrível e a gente deveria buscar ela, trazer de volta para grandes desafios que a gente tem como humanidade. Desde clima, captura de CO2 atmosférico, ou mesmo das desigualdades, de fome, de vários desafios que a gente tem como sociedade para resolver e que a gente pode fazer juntos, mas que sozinho é bem mais difícil. Gui, eu preciso encerrar, mas assim, se a gente aprender só um pouco mais com a biomimética, que é o que você fala aqui, a gente zera, por exemplo, a fome no mundo. Sem nenhum grande investimento, só com a redução de desperdício de alimentação, por exemplo. Ou não? Ou eu estou pensando de forma muito ambiciosa? Não, eu acho que tem que sonhar grande, Leonel. Eu acho que se a gente, como natureza, como parte da natureza, e com essa potência que a gente tem sendo natureza, eu acho que a gente tem que buscar, num ecossistema, por exemplo, os recursos estão sendo trocados o tempo inteiro, e a gente fala que o valor está no fluxo. Então eu acho que sim, é possível a gente endereçar vários dos grandes problemas da humanidade se a gente olhar de uma forma mais sistêmica, mais colaborativa, inclusive distributiva. Muito bem. Eu conversei aqui com Guilherme Janari. Guilherme, Gui, muito obrigado pela sua aula. Eu conversei com o Guilherme Janari, um biólogo, nos ensinando como a gente pode melhorar nossos processos, nossos produtos, nossa liderança, nossa gestão, aprendendo principalmente com aquilo que está instalado há bilhões de anos, que é a natureza. E principalmente, acho que tem uma grande lição aqui, que é de humildade. Não somos nós que dominamos a natureza, nós somos frutos da natureza e através disso a gente pode mudar o nosso olhar. Muito obrigado. Esse é o Humanamente Possível. O Gui é uma pessoa do bem que esteve aqui conosco e fazendo a vida ser mais leve. Gui, muito obrigado de novo. Obrigado a você pelo espaço. Tamo junto.